continuação do nosso culto que viemos prestar ao nosso Deus, convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 23. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 26. Os irmãos acompanharão a leitura. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no coração da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus assim abençoe a porção da tua santa palavra. Nós, quando tornamos cristãos, nós começamos a entender então toda a obra que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus. E que hoje, nesse pequeno trecho que nós lemos, nós vamos ver a excelência de Cristo, a sua obra, as maravilhas que Ele fez, começando em nós, dando entendimento a nós, convertendo os nossos corações, mudando as nossas vidas. O nosso Jesus é um único e suficiente Salvador. Portanto, nesse momento eu quero que iniciemos pensando um pouquinho no primeiro versículo que lemos desse texto, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gostaria que todo mundo pensasse um pouquinho agora e voltasse antes da sua vida em Cristo Jesus. Como era? Como era a nossa vida antes de conhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador? E quando nós deparamos com os trechos na palavra de Deus, esclarecendo isso para cada um de nós, porque às vezes a nossa consciência não alcança certas coisas, mas a própria palavra nos mostra a realidade de quem éramos e quem somos hoje. Quando ele fala, nos libertou do império das trevas, irmãos, que mundo viveríamos nós no passado? Que tipo de vida nós tínhamos? Qual era o nosso objetivo? Qual era o nosso conhecimento da vida e de pecado? Do tipo de pecado que vivíamos? A nossa consciência não acusava esse tipo de coisa nas nossas vidas. Que não tínhamos conhecimento da verdade. Para nós tudo era bom, tudo era gostoso, tudo era no jeito que achava melhor. Mas quando deparamos com esse trecho, que Ele, o próprio Deus, sem Jesus Cristo,
nos tirou dessa vida de pecado e nos transportou para o reino da sua luz. É como se a gente vivesse num quarto escuro, de repente abre-se uma porta e você começa a enxergar toda a claridade, começa a enxergar um mundo diferente, abre um leque na sua mente e você começa a perceber então a obra de Cristo na nossa vida. Que obra maravilhosa, irmãos! Que presente! Que graça de Deus que nós recebemos, que não tem dinheiro que pague a nossa vida em Cristo Jesus. Passamos então a ser uma nova criatura, nascemos de novo. E não para aí. Aí começa então o grande amor de Deus na nossa vida, e nós começamos então a descobrir que o amor de Deus não tem limite para o seu povo. Tudo o que Ele fez foi por mim, miserável pecador. Como poderia alguém entregar sua própria vida por um miserável pecador? Como nós, como eu, como muitos de nós, que nascemos em pecado, somos fruto do pecado, vivemos em pecado, mesmo salvo em Cristo Jesus, não paramos de pecar. Onde está o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus? Como nós nos vemos diante de Deus? Agora nós começamos então a enxergar com o olho espiritual, começamos a ver uma nova vida dentro de cada um de nós. Quando saímos então do lamaçal de pecado, das trevas, para a maravilhosa luz, para o reino do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos! Quando começamos a entender o amor de Deus, tirando cada um de nós da nossa vida de pecado. Mesmo pecadores hoje, somos aceitos pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode nos perdoar os nossos pecados. E que Ele mesmo fala que dos nossos pecados jamais nos lembrará. Na continuação Ele começa falando assim, nos transportou para o reino da sua luz, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Que graça, irmão! Que graça maravilhosa é essa! Não tem dinheiro que pague a salvação em Cristo Jesus. Nós sabemos que somos miseráveis pecadores, que carecemos da graça de Deus e que pecamos a todo momento na nossa vida, irmãos. Se não pecamos por palavras, por feitos, por obras, pecamos em pensamento, que talvez seja pior ainda, porque o nosso pensamento vai além daquilo que nós imaginamos. Quantas vezes você não deparou com você pensando coisa que não devia estar pensando, mas está? A obra você pode corrigir, o palavreado você pode mudar, os seus feitos podem ser mudados, mas o pensamento, a vigilância tem que ser redobrada. Quem controla o pensamento? Só no poder do Espírito Santo de Deus é que nós temos essa graça maravilhosa de ter a remissão do nosso pecado, porque Deus é maravilhoso, que Jesus nos amou antes da fundação do mundo para nos dar a vida eterna. Ele entregou a sua própria vida em resgate de cada um de nós para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é um presente que não tem preço, não tem dinheiro que pague. E Ele foi feito à imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Antes que tudo existisse, Jesus já era presente. Deus já estava, Jesus já estava, o Espírito Santo já estava antes da fundação do mundo. Por isso lá em Gênesis, quando Deus fala que Ele formou o homem, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já estava completa a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali já existia a Trindade Santa. E esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus. Tudo foi feito na sua presença.
Ele é o primogênito de toda a criação, de todo o ser humano. Ele já existia antes de cada um de nós. Antes que o mundo fosse formado, Jesus já estava presente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que a gente vê, irmãos, que Jesus era antes de tudo e de todos. E todo o poder foi dado no céu, na terra, para que tudo que existe esteja debaixo dos seus pés. Quando o cristão entende na sua vida em Cristo que você é uma nova criatura, tudo muda. Tem que mudar, tem que ser mudada, porque senão não é verdade. Como não mudou a nossa vida se fomos convertidos no poder do Espírito Santo? Como estamos vivendo agora, nos dias de hoje, após essa mudança que houve em nossas vidas? O que nós estamos fazendo para o nosso Deus Todo-Poderoso? Que Ele chamou na graça. Ele chamou para que nós fizéssemos alguma coisa nesse mundo, para que nós frutificasse, para que nós levasse a palavra de salvação a todos os perdidos, para que nós anunciasse as boas novas, a vida eterna em Cristo Jesus, que nós fôssemos embaixadores de Cristo nesse mundo, para levar as maravilhas do Senhor para aqueles que não conhecem. E a igreja às vezes está fechada, a igreja às vezes está dentro das quatro paredes. A nossa vida cristã tem que ser lá fora, maior do que aqui, porque aqui é fácil ser crente, irmãos, é bonito, é fácil estar diante da família maior em Cristo Jesus, é maravilhoso. Para o nosso testemunho lá no mundo, lá nós vamos ser provados, lá nós vamos ser testados. É lá que nós temos que dar testemunho de Jesus, firme na fé. Perdão. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo que você consegue ver e analisar foi feito sob a direção de Deus, no poder de Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas subsistem no amor de Cristo, no poder de Jesus. E tudo aquilo que Deus fez, irmão, às vezes nós desprezamos certas coisas nesse mundo, mas tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso. Desde a sua criação até a criação do homem. Até o pessoal comenta, né? O homem foi feito no sexto dia para que ele não fizesse no primeiro dia, para não ficar achando que ele é o melhor de todos, é o melhor da criação. Foi o último que Deus deixou, falou: não, você vai ser feito, mas eu vou moldar você com as minhas próprias mãos, para que você seja a minha imagem e semelhança, para que você tenha uma vida, a minha presença. Essa é a exigência de Deus para o seu povo. E às vezes nós estamos longe, não levando a sério as coisas do Senhor, não estamos fazendo a vontade de Deus conforme nos ensina, nos mostra. E foi por isso que viemos ao mundo, e é por isso que nós estamos em uma igreja que é Cristo, o cabeça. É para isso que nós estamos aqui, para conhecer a verdade, e essa verdade vai nos libertar, e vai dar liberdade para nós libertarmos outras pessoas, através do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso trabalho como cristão. Devemos estar atentos a essas coisas, porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude. Tudo foi completo, toda a obra de Deus foi completa, está completa. Muita gente fica preocupada com o final dos tempos. Quando será? Quando Cristo virá? Não sabemos a que hora, mas que Ele virá, Ele virá. E se Ele não virá, a gente vai. Então a preparação vai ser sempre a mesma. Temos que estar preparados hoje, como se Ele viesse daqui a pouco. Porque a vinda de Cristo é certa. Assim como Ele veio
para o povo que aguardava a vinda do Messias, assim será a sua segunda vinda. Talvez vai pegar muita gente de surpresa. Talvez muita gente não vai entender a vinda do Messias. Mas na segunda vez, com certeza, porque ele fala que todo olho verá e todo joelho se dobrará diante daquele que é todo poderoso. E esse é o momento que nós devemos estar preparados, irmão. Nós não sabemos a que hora Deus pode nos chamar na graça. Eu fico falando por mim. Já passei da terceira idade, já estou aqui dando glória a Deus pela minha vida. Eu e mais alguns irmãos aqui, não vou nem falar o nome porque não convém, mas nós estamos aí numa reta final. Agora, vocês estão pensando porque nós estamos na reta final, porque nós estamos no cabelo branco. Não, irmão, não é por aí não. Porque eu já levei muitos mais novos do que eu para o Campo Santo. Já levei. Então não é porque você está com o cabelo branco que você vai primeiro do que eu vou primeiro do que vocês. Não pense assim, porque Deus tem o seu momento para cada um de nós. Assim como nós nascemos, os nossos dias estão contados na presença de Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Se você soubesse a que hora você vai, talvez você podia antecipar a sua ida. Ia ser muito pior. Se você está preparado para o dia do Senhor, não importa. Com 20, com 30, 40, 50, 70, 80. Nós temos um irmão aqui que tem 90. Temos ainda um casal de irmão aqui com 94 anos. A senhorinha, nossa irmã Maria, a vozinha que a gente chama ela, e nosso irmão Francisco Primo, seu Chico. Eles estão na carreira dos 94 anos. Isso é bênção de Deus, irmãos. Mas quantos chegarão lá? Quantos? Nós devemos pensar nisso. O nosso dia está contado por Deus. E graças a Deus nós não sabemos a que dia vai nos chamar na graça. Graças a Deus por isso. Não vai chamar, vai não nos tirar desse mundo. Que ai de nós se nós soubéssemos. E tão mal que nós somos, podíamos antecipar a nossa ida. E aí? Aí nós ia para o lado esquerdo. Eu não ia para o lado direito de Deus, nós ia para o lado esquerdo. E só tem poder na nossa vida o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não, a vida não é nossa. Nós não temos nada, irmão. Nós não temos nada. Não temos, a salvação não é nossa. Não dependeu de mim, de você, de qualquer um de nós para ser salvo em Cristo Jesus. Foi a graça maravilhosa que nos alcançou. Foi o poder de Deus que Ele viu em cada um de nós. Foi: esse vai ser meu servo. Quando Ele faz aliança com Abraão, Ele fala: de ti eu farei uma grande nação. Vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Aí Ele fala para Abraão: você pode contar as estrelas? E Deus chama cada uma delas pelo nome. Quanto mais nós, que fomos feitos à imagem e semelhança dEle, Deus não nos conhece? Sim, muito bem. Quando Ele fala que não cai um fio de cabelo na sua cabeça sem que Ele queira, isso é a maior verdade. Que Deus é soberano sobre todas as coisas. Como Ele diz na oração, Pai Nosso, antes que você peça alguma coisa, Ele já sabe o que é necessário para você. E às vezes não estão levando nada a sério. Estamos nos achando que somos alguma coisa. Nós como cristãos devemos pensar muito nisso, irmãos. Pensar muito, saber que Deus é todo poderoso para todas as coisas. Ele nos moldou de uma certa forma com a sua imagem e semelhança para que nós vivêssemos em obediência a Ele. Deus não quer nada. Já pensou se Deus não queresse de nós alguma coisa? Tudo que nós temos, que nós somos, para nós não significa nada. Tudo é dele, tudo é para Ele, como diz a própria palavra. Todas as coisas foram feitas para Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Se nós somos alguma coisa hoje, é pela infinita misericórdia de Deus, é pela graça maravilhosa de Deus, Ele ter nos chamado, ter nos escolhido,
ter nos dado Cristo para que morresse em nosso lugar, para que pagasse a nossa dívida diante dele. Dívida esta que foi contraída lá no Jardim do Éden por Adão e Eva. Todo filho que nasce de pai e mãe tem o pecado original. E com esse pecado o irmão não entra no céu. Por isso há necessidade da mudança de vida, da conversão. Nós só vamos entender isso quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas pela graça do Espírito Santo. Porque se não for pelo Espírito Santo, nós não vamos entender isso. Nós vamos achar que a crucificação de Jesus não passa de um show. Como a gente vê isso na Semana Santa, o show da crucificação. Nada mais do que isso. Para nada serve tudo aquele sacrifício que ele fez, se o Espírito Santo não mostrar para nós que nós carecemos daquele momento, daquela desgraça de Jesus. Jesus tinha que ser pregado na cruz, se fez maldito por nós, carregou os nossos pecados para que nós tivéssemos a salvação. Se não entendermos dessa forma, nós estamos perdidos. E isso é pela obra do Espírito Santo que entendemos isso. Humanamente, nós não chegamos a lugar nenhum. Não conseguimos entender. Por isso que eu falei, pensa um pouco antes de você se tornar cristão. Como era a nossa vida? Nós tínhamos condições de ir a Deus? De maneira alguma. Sozinho o homem não vai a Deus. No momento disso aqui, ele podia estar em qualquer outro lugar, mesmo na igreja. Mas nós estamos aqui reunidos, em família maior em Jesus Cristo, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque só Ele merece honras e glórias, e a mais ninguém. E nós só temos que agradecer por essa infinita misericórdia que Ele teve para conosco. Quando Ele fala aqui, agora porém vós reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Nós nos tornamos santos para o nosso Deus. Não é para colocar no altar não, irmão. Como muita gente pensa que santo é aquele que está lá no altar, aquela imagenzinha. Não, santos somos nós. A habitação do Senhor é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Quando entendemos isso, as coisas ficam muito mais fácil para a nossa vida espiritual, ter acesso ao nosso Deus. É por Ele, foi Ele que fez todas essas coisas em nossas vidas. Quando recebemos o Espírito Santo, passou a fazer morada no nosso coração. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e foi reconciliado por meio de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou esse seu precioso sangue para dar a vida eterna a cada um de nós. E hoje nós louvamos a Deus pela sua infinita misericórdia, porque nós entendemos muito bem o que Ele fez por cada um de nós. Essa é a nossa reconciliação com Deus. Por isso nós somos gratos. Muito gratos. Devemos ser, né? Devemos ser. Porque nem todo mundo dá glória a Deus pela infinita misericórdia que teve para conosco. A gente fica muito preocupado nos dias de hoje, irmãos, com a falta da verdade na palavra de Deus. Isso é muito sério. Eu estava comentando com os irmãos na chegada. Já completei 30 anos de presbiterato da igreja. Eu sempre acompanhei o pastor no púlpito. E quando eu chego um pouco antes de você entrar aqui, você começa a suar, dá tremedeira, o coração bate mais forte. E aí o irmão lembrou, graças a Deus por isso, irmão. A gente reconhece a nossa pequenez e a responsabilidade que você tem de estar aqui falando das verdades de Deus. Que isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Ou nós levamos as coisas de Deus a sério, ou então nós estamos fora. A palavra não pode ser mudada. Quando João escreve Apocalipse no finalzinho, ele fala, ai daquele que tirar alguma coisa desse livro, ou diminuir. Os flagelos dele recairão sobre nós. Essa mesma palavra está lá em Deuteronômio.
quando Moisés escreve seu 5º livro, lá ele já fez essa chamada também. Não deve ser mudada a Escritura Sagrada. O que Deus fez está feito, está completo, é pleno, é a plenitude de Deus agora. Nós só estamos vivendo os tempos que Ele determinou a cada um de nós. Tudo está consumado, tudo está pronto. Só cabe agora, como disse Jesus, nos perguntar a Ele: quando será o fim, Senhor? Quando será a sua volta? Quando este Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, então será o fim. Não cabe a nós, só cabe a Deus. Nós temos que pregar o Evangelho, porque nós sabemos quem está salvo. E a pregação coube a cada um de nós. Cada um de nós que tem esse compromisso com a palavra de Deus, ele tem essa obrigação de levar a palavra de Deus a toda a criatura. Independente se você vai aceitar ou não, a nossa obra é levar a palavra de salvação. A conversão, a mudança de vida cabe ao Espírito Santo de Deus, mas a nossa parte é levar a palavra de Deus a toda a criatura. Então será o fim. Quando completar o número dos escolhidos de Deus, que Ele fez isso antes da fundação do mundo. É fácil para entender isso? Não. Nem sempre aceitamos isso. Eu sempre falo na classe, irmão, não precisa ter fé. Tem muita fé para aceitar as verdades de Deus. Aí você fala assim: mas peraí, eu fui escolhido antes da fundação do mundo? Foi. E está escrito no livro da vida. Mas eu tenho culpa do pecado de Adão e Eva? Tem. Ele começou e Cristo terminou, mas nesse meio todo está você. Quando Davi fala que em pecado concebeu a minha mãe, ele está falando disso, irmão. Nós nascemos, nós somos fruto do pecado. Por isso devemos entender bem a palavra de Deus. Ela tem que ser bem explicada, bem ensinada, para que o irmão não viva voando baixo, como diz por aí. Nós temos que ter convicção da salvação em Cristo Jesus. Nós temos que ter conhecimento de causa. A palavra de Deus é a bússola da nossa vida. É por meio dela que nós vivemos. Se não conhecemos a palavra de Deus, como conhecer a Deus? Já terminando, irmãos. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, irrepreensíveis em amor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Não tem dinheiro que pague a salvação em Cristo Jesus. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele não olha diretamente em nós, Ele olha em Cristo e nos vê santo. Santo quer dizer separado para o Senhor. Não é o que o povo prega por aí. Faz aí um abaixo-assinado e leva lá não sei para quem, uma pessoa assina e fala: a partir de hoje você vai ser venerado porque você é santo. Não, não é por aí. Deus olha para Jesus e nos vê puro. Que o Senhor Jesus pagou os nossos pecados diante de Deus. Para Deus nós somos puros, não temos pecado, porque o teu Filho amado Jesus pagou a nossa dívida diante dele. E Ele aceitou, por isso que hoje não precisa de sacrifício para a salvação. O que Deus quer de cada um de nós é obediência. É fazer a obra do Senhor com respeito, com gratidão, com verdade. Aquele que tem compromisso com a igreja, assuma o seu compromisso, faça com dedicação, porque Deus vai cobrar. Ele não chamou nós por acaso, para você fazer o que dá na sua cabeça, não. Ele chamou cada um de nós para que nós fizéssemos alguma coisa, mas na sua presença. Que o olho do Senhor está em toda parte. Ele não está separado, Ele não está longe. Ele está vendo tudo o que se passa com cada um de nós. Por isso, encerrando, ele fala assim: olha só o final deste trecho. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste
e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, no qual eu, Paulo, sou ministro. Coisa interessante. Nós temos que entender bem o chamado de Deus na nossa vida, para que nós possamos fazer conforme a sua vontade, com amor, com retidão, que vamos dar conta de tudo isso. Principalmente quem está à frente de cada trabalho vai dar conta de si perante Deus. Deus vai cobrar. Todas as criaturas têm para com Deus uma imensa gratidão. Mas nem sempre fazemos isso. Nem sempre somos gratos a Deus por tantas maravilhas, tantas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Nós esquecemos às vezes de agradecer. Começamos a orar, se estiver deitado já dorme antes de terminar a primeira parte da oração. Preguiça de ler a Bíblia. Quando dá certo eu leio, quando não dá eu não leio. E vou levando a vida assim. Mas Deus vai cobrar de cada um de nós. Pode ter certeza disso. Portanto, o cristão deve estar atento à palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus nos mostrou, nos chamou, nos deu a cada um de nós. Nós somos administradores das coisas de Deus aqui nesse mundo. E vamos prestar conta de tudo o que fazemos, falamos, pensamos, que devemos fazer e aquilo que não fazemos. Até por falta de entendimento, ignorância mesmo, nós deixamos de fazer. Mas que Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos capacite cada vez mais, para que possamos viver uma vida digna na presença de nosso Deus, conforme diz a sua palavra. E é nessa palavra que nós baseamos toda a nossa vida. Nossa regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.